pote inicial ideal para a gente começar é um pote que você consiga reciclar na sua casa para você não sair gastando. Esse pote aqui de azeitona tá super bom para você começar. Ou potes tipo esse aqui. Esse aqui vem açúcar de coco, óleo de coco, palmito. Eu já quero começar no pote de plástico, pode? Pode, não tem problema nenhum. O plástico não é tóxico, não vai matar o fermento, isso é outro mito. Os plásticos, para vocês que têm a paranoia do plástico, que eu também tenho um pouco, olha lá se é BPA free. Tem muito potinho que as pessoas usam para levar sobremesa, mas você tem que buscar um mais alto, porque o fermento vai crescer. Então não pega um potinho baixo, vai crescer, mas vai transbordar. Precisa ter tampa. Olha aqui, o meu tem tampa, ó. Mas você vê que é uma tampa que não é de pressão, ó. Eu viro, tá fechado, mas não tem pressão. Aqueles potes com pressão, que dá vácuo, tudo, às vezes não é legal também, porque faz uma força e às vezes o fermento não sobe como deveria, porque você está fazendo uma força de pressão negativa, contrária. É um pote com tampa normal, você só precisa que o pote tampe, pronto. Você vira, a tampa não cai, porque pote que a tampa cai é um perigo, porque vai entrar ar. Se vai entrar ar, em algum momento pode ressecar, dependendo da cidade que você mora. Pode entrar coisas também, pode contaminar, pode entrar formiga. Então você precisa realmente de uma tampa. Eu quero colocar um paninho. Gente, não coloca paninho, coloca uma tampa. Pote não é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa que vocês erram muito, muito, muito de verdade. Por que muitas vezes o fermento transborda do pote? Porque você colocou fermento demais para pote de menos. E aí vocês às vezes têm a falsa sensação que, nossa, meu fermento tá super forte, super atividade. Não, você tinha muito fermento para pouco pote. Vocês precisam entender que o pote, ele precisa ter altura, porém, ele não pode ser muito amplo. Dependendo da quantidade de fermento que você coloca, vai espalhar, e aí não tem tanta parede assim para ele subir. É a mesma coisa quando você coloca 2 colheres de arroz num prato pequeno e quando você coloca as mesmas 2 colheres, com o mesmo peso, num prato grande. Você tem a sensação que tem menos comida. O volume faz diferença aparentemente para o nosso olho. Só que o nosso volume é um fermento e aí ele tem atividade quando passa as horas. Não tem pote errado, tem pote inadequado. Ninguém vai pegar e vai para academia de salto alto. A pessoa vai para academia de quê? Geralmente de tênis. Então, o que a gente precisa entender? Tem que adequar. É igual sapato. O seu pote, sempre prestar atenção com o volume que você vai colocar lá dentro. Imagina a melhor situação. Imagina que seu fermento ele vai mais que dobrar de volume. Quando você marcar o seu fermento, tipo aqui, ó, quando eu marquei o meu. Esse pote aqui, para essa quantidade que eu coloquei na minha marca, tá a conta. Se eu quiser colocar mais, não vai dar. Por quê? Ele precisa ter espaço para dobrar e ainda ter uma folguinha em cima. Então isso é uma boa dica para você ver também de tamanho final de pote. Quando você acabou de alimentar seu fermento, você faz a marcação, assim, você tem um tanto assim de fermento e só tem um tantinho assim de pote, tá pequeno esse pote, tá pequeno. Então precisa trocar. Você precisa ter a altura do pote para o seu fermento poder ter a liberdade de crescer até o final e você realmente olhar o final do crescimento. Se você colocar num pote que você não observa o final, como é que você vai determinar o pico do seu fermento? Não vai determinar. Você nunca vai saber o máximo do seu fermento. Então, até para isso serve. Você precisa saber, meu fermento duplica, meu fermento triplica. Se você tem sempre o fermento batendo na tampa do pote, você não sabe o máximo que seu fermento cresce. O fermento, gente, ele dá pressão, porque tem formação de gases. Então, presta atenção. Se o pote não tem para onde expandir e você travou demais, acontece o que a moça escreveu aqui, ó, meu estourou na geladeira. Se for um vidro fininho, ou até mesmo se for aqueles plásticozinho vagabundo, pode ser. Por que não? Então, assim, tem muita gente que cria o fermento naqueles potes bem descartáveis. Cuidado com o tamanho de pote que vocês vão usar e a qualidade do plástico. Isso aqui
Ele fecha super bem, tá? Ele é flexível. Então, sabe o que o fermento faz com isso aqui? Ele vai estufando. Ele vai estufando, aí vai ficando assim. E aí, isso aqui pode partir, se for muito fininho. Aí vai que você pega, chega em casa, e aí o troço tá pra fora. Aí você teve um trabalhão pra criar, e aí você botou nisso aqui e o troço estoura, tá? E aí vai esparramar tudo. Aí acabou, babou. A higiene dos potes. Quando vocês estão com um pote de plástico, vocês têm muito medo em relação a como vou lavar, ou os potes de vidro mesmo. Lava com água quente. Água muito quente. Pode ferver a sua água? Pode ferver a água, não tem problema nenhum. Fica evitando de colocar muito sabão, porque o sabão vai fazer às vezes com que você, na pressa, não enxague direito. E aí, se você não enxaguar direito esse sabão, vai comprometer a sua cultura. Outras pessoas também têm muito medo e acabam colocando muito desinfetante, colocam soluções para higienizar, etc. Muitas vezes vocês ficam com um problema também de botar tipo álcool 70, vou colocar um sanitizante. Se não enxaguar isso direito, vai comprometer a cultura de vocês. Então a melhor coisa é, lava bem. Se você tiver essa paranoia do desinfetar, pega água sanitária, uma colherinha de sopa, coloca no vidrinho, enche de água, deixa de um dia para o outro. Depois você vira ao contrário esse vidrinho, deixa secar. Ou deixa escorrer bem, enxágua com bastante água fervendo e tá pronto. Só pode estar limpo para começar a criação do fermento lá. Preparem esse pote porque é importante.